Fala, povo! Sejam todos bem-vindos ao nosso TitCast, o podcast do Ministério Atitude. E aí, Lori? E aí, Du? Você tá style hoje, hein? Me fala! Chama! Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso TitCast. E hoje eu já quero começar fazendo aquele convite pra você. Todos os sábados nós temos culto do Ministério Atitude, que é o Ministério de Jovens da Igreja Fonte da Vida. Gente, em todo o Brasil e até fora do Brasil, você vai encontrar um culto Atitude. Estamos na área. Já segue a gente nas redes sociais, já aproveita e se inscreve no nosso canal aqui do TitCast também e entre em contato para você saber qual é a fonte da vida mais próxima de você, para que você possa participar do culto Atitude, ser abençoado e ministrado, Com certeza. E outra coisa, os nossos cultos funcionam da seguinte forma. Às 19 nós temos os nossos grupos de estudo, que são os discipulados. Inclusive, se você não faz parte e quer fazer, já entra aí agora no Atitude Oficial, nosso Instagram, manda sua mensagem lá no direct, que a gente vai apresentar uma pessoa especial para você, para te acompanhar. E aí, depois do nosso grupo de estudos, discipulados, tem o culto. E aí o culto vai das 20 até umas 22 horas mais ou menos. Depois do culto, tem o pós-culto, que é a hora que a gente sai para lanchar e tudo mais. E depois ainda tem a resenha. Então você não pode perder, irmão. Tudo nosso, nada deles, cola que é top. Isso aí. E hoje o nosso tema do nosso TitCast de hoje é especial e até pouco polêmico, digamos assim, Eu vou falar, esse podcast hoje é um risco muito grande. É um risco muito grande porque a pessoa que tá do outro lado aqui é amigo pessoal meu. Mistério. Haverá sinais. Então vai ser muito bom. Hoje o tema é saúde. Saúde. Culto racional, né? Culto racional. Cuidando do nosso templo. É isso mesmo. E a gente tá aqui com dois convidados maravilhosos para conversar conosco. A Ana Lira e o Murilo. A Ana que é médica, o Murilo personal, educador físico. Então... Pode corrigir? Se prepara, pode. Pode. Profissional de educação física. Profissional de educação física. O cara já começou marrendo, você já viu, né? Não pode trazer amigo aqui que tem liberdade pra correção, pra tudo aqui, né? Profissional de educação física. Aí. Sejam vocês muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. Se apresenta aí pra nós, Murilo. Então, satisfação, né, Ana? Acho que pra você também estarmos aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Me chamo Murilo Ferreira, sou profissional de educação física. Sou professor especialista e atuo como personal trainer e também como gestor, né, de academia, gestor também na área esportiva. E sou membro da Fonte da Vida, atuo como lá no Atitude, sou presbítero da igreja e estamos aqui para poder contribuir, né, e solucionar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de problema e poder ajudar no que for necessário aí. Que bom, irmão. Bom te receber. Valeu. E aí, Ana, se apresenta pra nós. Boa tarde. Então, obrigada, viu, gente, pelo convite. Eu também espero poder ter uma conversa joia, agregar, né, tirar dúvidas. Sou médica, eu exerço a medicina funcional integrativa. É uma medicina que ela tá vindo no Brasil nos últimos 4, 5 anos. Nós não temos a especialidade pelo CFM, então tudo é feito via pós-graduação e pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. É essa medicina que o povo vê como mais natureba, mais, por um lado assim, até mais zen. Então, a medicina um pouco menos, ela não é vista tanto como tradicional. E sou da Fonte da Vida também, participo lá no Atitude. Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal, para conhecer o culto, conhecer o nosso ministério, nosso departamento, que é muito jóia, muito legal e está aberto para receber vocês. Maravilha! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E vamos começar já perguntando para vocês. O cristão precisa cuidar da saúde? A Bíblia fala sobre o cuidado com o nosso corpo. O que a gente pode ter de referência para que o cristão cuide do seu corpo? Você começa ou eu? Vai lá, mas pronto, pode começar. Então, com certeza. Eu acho que todos nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Tá mais que comprovado hoje que atividade física, exercício físico, né, treinamento, ajuda nós tanto na parte estética quanto também na saúde. E nós, como cristãos, nós devemos cuidar do corpo, porque a palavra do Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é verdade? Se o Espírito Santo habita em nós, ele quer habitar em lugar perfeito. Não só espiritualmente, mas também fisicamente falando, né? Então eu creio sim que nosso corpo tem que ser cuidado, a nossa saúde tem que ser cuidada e nós precisamos cada dia mais cuidar da nossa saúde.
E principalmente nos dias de hoje, né, Ana? Você que é médica, nos dias de hoje, estão vindo tantas doenças, né? Nós passamos por uma pandemia aí, foram 3 anos, né? 3 anos aí de muita dificuldade. Então, hoje, pós-pandemia, nós temos visto que muitas pessoas estão procurando cuidar mais da saúde. Tanto é que nas academias, hoje em dia, está totalmente superlotadas. Antigamente as pessoas iam mais para buscar estética, o corpo em si, o corpo perfeito, mas hoje não. A gente faz anamnese com a aluna, a gente conversa com a aluna e a pessoa para ela, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter um tal tipo de doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu quero tratar um pouco da minha saúde. Então é importante demais nós estarmos cuidando do templo do Espírito Santo, né? Do templo da casa do Senhor. Até porque, né, a Bíblia diz que nos foi dado, né? Então, se isso nos foi dado e nós entendemos que como cristãos somos mordomos daquilo que Deus nos dá, então nós temos que gerenciar isso daqui de uma forma muito consciente, né? Não é simplesmente tem que ter uma consciência sobre o cuidado do corpo. E é o seu corpo que vai ser o objeto, o meio pelo qual você vai exercer aquilo que Deus te orienta e te demanda nesse mundo, né? Então, para você exercer todo o propósito de Deus para sua vida, você tem que ter no mínimo a saúde para conseguir viver isso, para conseguir o ID, né? Eu fico imaginando os apóstolos, né? Quando eles foram para pregar, eles foram caminhando. Imagina ali se você não tiver um pouco do cuidado, um pouco do preparo. Então, até para você ter a prática do exercer aquilo que Deus demanda, aquilo que Deus tem um propósito para sua vida, você tem que ter uma saúde, um corpo. Você acha que faz parte daquele culto racional, então, também, né? Com certeza, né? Tem eu entendo muito, né, que é isso, né? Nós somos seres totalmente espirituais, né? E nós habitamos nesse corpo. Então, nada mais justo e sensato do que você cuidar dessa habitação sua. Verdade. Até para você perdurar nisso daqui, você conseguir, né, perdurar nesse tempo que nos é dado. E se você não cuidar, você é capaz de diminuir esse tempo. Capaz de diminuir esse tempo. Por mais que a morte e a vida, Deus quem dá, se a gente não gerenciar, é só por milagre de Deus mesmo pra gente perpetuar. Porque caso contrário, a gente diminui nossos dias aqui. Isso que você falou é muito interessante. Tem até uma frase que ficou bem popular sobre esse cuidado também, que é: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e já não posso mais pregar a mensagem. Então, se o nosso corpo é esse cavalo, a gente não tem que matar ele antes da hora e parar de poder proclamar a mensagem. Com certeza. Mas esse cuidado com a saúde também, ele é assim, um conjunto, né? Não posso analisar, por exemplo, só a atividade física em si, ou o cuidado com a alimentação, ou práticas rotineiras mais saudáveis, como dormir cedo, manter aquele horário padrão de sono e tudo mais. Não é um ou outro, né? É um e outro. Né? É uma série de ajustes que você precisa fazer para manter isso, não é? Aí eu vou vender meu peixe, né? Quando a gente fala medicina integrativa, é justamente você integrar todas as coisas que são necessárias. Então, você tem que ter uma alimentação, você tem que cuidar da parte do exercício físico, você tem que gerenciar seu sono, você tem que gerenciar suas emoções, porque na nossa complexidade, e é isso que eu acho que é o mais bonito de nós, de nós como criação de Deus, nós somos extremamente complexos. Então, nós temos uma dimensão emocional, nós temos uma dimensão fisiológica, nós temos várias facetas que nós temos que cuidar de todas para que isso seja, assim, no final, uma saúde. Então, se você vai lá e contrata o Murilo e cuida do seu corpo na educação física, mas o seu emocional está ruim, isso vai, com certeza, vir à tona no seu fisiológico. Então, você pode evoluir com uma doença física porque você não cuidou do seu emocional, mas você está na academia. Então, não é uma coisa ou outra. Você vai ter que realmente trabalhar o global, a sua complexidade toda. É a minha opinião, né? Isso. E essa questão do emocional é tão complexa, porque não adianta você estar bem fisicamente, mas o emocional está abalado. Porque é igual a Ana acabou de falar, porque é um conjunto, né? Se você tiver com o emocional abalado, você não vai conseguir se alimentar corretamente. Então, acaba que você vai exagerar em algumas coisas, vai faltar algum tipo de nutrientes, entendeu? Aí você vai treinar, nós estamos falando em âmbito de academia, né? Você vai para uma academia treinar sem comer qualquer tipo de nutrientes, principalmente o carboidrato, que é a fonte de energia, né? Que a gente insere para dentro do organismo. Então, acaba que você não tem energia para poder treinar. Isso pode prejudicar a sua saúde,
né? A gente costuma falar que se você for treinar, fazer a musculação sem nenhum tipo de carboidrato, né, Ana? Inicialmente dentro do organismo, você acaba queimando musculatura, né? Não queima gordura. A pessoa acha que queima gordura, mas não queima gordura. O organismo recruta musculatura. E você perdendo músculo, está perdendo saúde. O que a gente tem mais de rico dentro do nosso organismo é o músculo. Entendeu? Então, essa questão emocional é muito complexa, né? Como a gente falou, ela é um conjunto. Então, tem que trabalhar o emocional, o espiritual e o físico junto, né? E personalizado, né? Digamos assim, esse cuidado. Cara, eu vou entrar num... O pessoal vai achar que eu sou o inimigo número 1 dos arrasta pra cima do Instagram. Provavelmente eu seja. Mas não quero deixar isso aqui evidenciado. É porque, pelo que você tá me falando, então, o acompanhamento ele tem que ser personalizado e individualizado. Principalmente nessa questão do carbo, por exemplo. Porque o que a gente vê hoje é a dieta zero carbo do não sei o que vai resolver sua vida em 60 dias, 180 dias, uma semana, 15 dias. Então, assim, vai parecer que eu sou o inimigo número 1. Provavelmente eu seja. Mas então não funciona. Tem que ser um atendimento personalizado. Algo que seja adequado para a sua vida em si. Se você quer tornar isso sustentável, é isso? Isso. Um dos princípios do treinamento esportivo que a gente tem na área do desporto, né, que a gente fala, é a individualidade. A dieta que serve para mim, de repente não serve para Ana, porque o meu objetivo é diferente, meu organismo é diferente. A dieta que serve para você, de repente não serve para mim. O suplemento que serve para mim, de repente não serve para você. A gente costuma falar que quando, se você for consultar com a Ana, ela vai passar protocolo que fala, Ana, ela vai passar um protocolo, né, uma consulta para você, e não vai ser a mesma para mim, porque seu objetivo, seu corpo é totalmente diferente. Então, realmente existe essa individualidade, né? Então, isso é bom a gente tentar separar as áreas. Eu não sou doido nem antiético de tentar ser a Ana no trabalho dela, né? Porque é totalmente diferente. Igual eu mesmo falo. Mas os clientes meus falam, Maurício, você monta dieta, você passa isso, passa aquilo. Gente, eu dou dica de saúde, mas dieta é com nutricionista e nutrólogo. Né? Eu prescrevo exercício físico. Né? E cada um na sua área. E se eu tiver intrometendo, tem muitos, eu falo que eu tenho propriedade para falar que eu já tô indo para 19 anos na área, para 16 de graduado. Então, eu sou novo, viu, gente? Eu sou novo, porque eu formei muito cedo. Mas amém. Mas eu tenho propriedade para falar que tem muitos colegas meus de profissão, principalmente quem é atleta bodybuilder, que eles não têm esse poder de prescrever. Eu posso estar arrumando uma confusão grande aí, hein? Mas enfim, eu estou falando, eu seguro a onda. Mas verdade seja dita. Mas verdade seja dita. Então, realmente, eles prescrevem, eles vendem o treinamento como forma de marketing junto com dieta. Isso é complicado, isso é muito complicado, sabe? Apesar que hoje em dia tem muitas pós-graduações em nutrição, tem muitas pós-graduações em nutrição esportiva, cursos online, né? A tecnologia transformou nossa vida por completo. Mas eu acredito que cada um na sua área. Tanto é, Edu, nós já conversamos várias, eu já passei treino, eu já passei alguma vez dieta pra você? Não. Nunca passei dieta pra você, somente em termos de treinamento. Isso que o Murilo falou é verdade. Igual eu também, às vezes as pessoas perguntam se eu trabalho na área de emagrecimento. Eu brinco que não é o que eu mais gosto de fazer, mas eu auxilio os pacientes, assim. Mas também não dá para eu prescrever dieta. Então, é exatamente isso. O nutrólogo, o nutricionista, eles estão ali capacitados para tal. Então, o que eu sempre falo é isso. Eu vou te direcionar na alimentação, o que você pode fazer, o que não, o que nós vamos focar. Essa individualidade que vocês estão falando, ela tem que ser um dos pilares do tratamento de qualquer paciente, do acompanhamento de qualquer aluno, porque primeiro que são necessidades diferentes, depois que são funcionamentos diferentes. Por mais que a nossa fisiologia ela é a mesma, o meu corpo, por mais que ele tenha um funcionamento o jeito de funcionar igual, nos detalhes eles vão ser diferentes. Então, igual o que nessa parte aqui eu vou entrar na polêmica do carboidrato. Existe sim você ter dietas que você usa sim a gordura como como fonte de energia. Só que nós somos queimadores de glicose, de carboidrato. O nosso corpo, nesse momento, do jeito que a nossa dieta é há anos e anos, nós somos queimadores de carboidrato como fonte energética. Então você precisa fazer uma transição para que seu corpo passe a queimar gordura como primeira fonte. Isso acontece, gera sim energia, né, que é o tal do ATP, nossa fonte de energia. Só
Só que não é isso. Ai, vou lá pegar um curso de 60 dias que fala para eu zerar aqui. Não, gente, você tem que transicionar. Porque o seu corpo, ele sabe, mas nesse momento ele funciona de uma forma e você vai transicionar para outra com um acompanhamento, visando as necessidades. Por que eu falo que existe essa dieta? Porque ela foi feita para controle de crises convulsivas em crianças, controle de epilepsia. Então existe, está pautada em estudos, mas é isso. É uma individualidade, né? Isso, entendeu? Então não vou sair assim, que é a tal da dieta cetogênica. Não vou, todo mundo é cetogênica. Tem gente que se adapta muito bem, tem gente que não se adapta. Cada caso é um caso, isso, né? E para você colocar um paciente na cetogênica, você vai transicionar ele. Tem uma questão assim também, eu acho que o grande ponto é esse. Na verdade, a gente já discute isso em alguns episódios já. A gente trouxe aqui um médico, um psicólogo, já trouxemos, o Bispo Fábio já citou sobre esse tema também. É uma problemática que é quase universal, assim. A Carol, no episódio passado, falou disso também. Problema de identidade, sabe? Então, a impressão que dá é que, por exemplo, tá todo mundo olhando pro vizinho, no lugar de olhar para si, e aí o resultado do vizinho é sempre melhor que o seu. Mas, cara, é a sua própria caminhada. O seu resultado vai vir de acordo com aquilo que é bom pro seu corpo. Às vezes o corpo do seu vizinho não é para ser o seu corpo mesmo. E aí a gente tem muito essa crise de identidade. Vocês verificam isso na atuação de vocês também, não é? Com certeza, com certeza. Principalmente dos jovens que estão chegando para treinar agora. Como eu disse anteriormente, cada dia mais a procura para poder treinar, né, para poder fazer algum tipo de exercício físico é maior. Então a gente acaba que fala que é os Enzos e as Valentinas, né? Tô possuindo. Moço, dá 4 horas da tarde, principalmente nessas férias, a academia tá bombando. Você olha assim, é só menino novo, só menino de 16, 17 anos. E acaba que nós somos mais experientes, né? E fica olhando pra gente, será que eu fui desse jeito? Será que eu agi desse jeito? Mas não, é essa questão de identidade, Du. É cada um tentando buscar ser o que o outro é. A pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Não sei se é a nossa mesma reflexão, a mesma analogia. A pessoa, por exemplo, eu tô com um corpo legal, aí eu tô treinando com um menino de 16 anos, então ele quer ficar com o meu corpo muito rápido. Então ele não tá esperando o processo. Aí acaba fazendo coisas erradas, ultrapassando, subindo degraus, em vez de ser um por um. Entendeu? Entendi. E isso acaba mexendo também no emocional do indivíduo. A maioria não tá querendo buscar saúde, né? Não. Eles estão mais pelo que vê na internet, isso, pela internet, influências, né? O que mais tem hoje bagunçando a cabeça do jovem, eu acho que isso é também até uma ação do diabo, né? Porque são pessoas, assim, são esses influenciadores digitais. O que tem gente falando bobeira e pocota na internet, tanto em questão de alimentação, entrando na área, cada um fala uma coisa e ninguém sabe nada, certo, porque... né? Principalmente eu vejo na minha área, né, na atividade física, gente, eu vejo umas blogueiras aí que tem um corpão perfeito, que conquistou através de usos estéticos, né, digamos assim, usos externos, né? E fala, nossa, eu faço dieta assim, assim, assado, eu faço isso, faço aquilo, eu treino tantas vezes por dia. Mas você bate, quem conhece, quem é da área, vê que não é realmente isso, né? E a maioria dos jovens hoje se espelham nisso. A gente tem conflito demais com pessoas dentro da academia com isso. Eu vejo direto a pessoa chegar para os meus professores e falar, ó, eu quero ficar com o corpo de fulano, eu quero ficar com o corpo daquilo, quero dar isso. Não, demais, não é? Referência, tipo assim... O cara chega lá com a fotinha e fala, eu quero esse produto aqui, ó. Igual, tá achando que é igual corte de cabelo, eu quero cortar meu cabelo desse jeito. Exatamente. Eu quero o corpo da fulana, sabe? E às vezes a fulana fala que conseguiu em 30 dias. Isso aqui, nossa, isso aqui eu vou falar porque tem dentro de casa. Vou falar. É o tal. Em 45 dias você vai ficar, você tira isso e se você tá assim, você vai ficar assado. E aí, às vezes, a pessoa chega querendo resultado em 45 dias porque a pessoa falou o que acontece em 45 dias. Gente, 45 dias, sei lá, aconteceu com ele, mas pode ser que com você aconteça com 60, com 1 ano, com 30, entendeu? Então, essa questão da promessa, isso aí é uma coisa que na medicina, a ética médica, ela proíbe, você não pode prometer nada.
Não existe isso de você prometer que com tanto tempo, ou que com procedimento tal, ou com a dieta tal, ou medicamento tal, você vai ter o resultado X. Essa promessa, ela é antiética. Para não falar que, na minha opinião, ela é imoral. Porque aí você gera isso. Então, às vezes, a pessoa chega, quer aquilo com 45 dias, quer aquilo com 60 dias, ou então ela posterga. Ela fala, não, se com 60 dias eu mudo, quando eu quiser, eu faço esses 60 dias. E a expectativa mata também, né? Demais. Não, e sem falar, acrescentando, nessa fase, voltando para minha área, essa fase de 45 dias dentro do treinamento é a fase transitória, você está saindo da parte adaptativa. Isso, que aí que você tá. Agora que seu organismo está começando. As dores, né? Assim, seu organismo está começando a sentir, nossa, agora eu vou. Porque a gente tem um sinônimo não, né? Um ditado que fala, se você aguentou 8 semanas dentro da academia, você aguenta 8 anos, né? Olha. As primeiras 8 semanas é as mais difíceis, é as mais resistentes que você tem, né? Mas se você aguentou 8 semanas, você vai embora. Então, as 8 primeiras semanas, as 9, 12 primeiras semanas é aquela fase adaptativa, né? Adaptativa, onde você aprende a gostar da academia, principalmente de uma pessoa que nunca fez nada e está querendo começar a buscar, né? A mudar de corpo, a mudar de vida, a mudar de estratégias. Então, essa questão é muito complexa também, né? É muita promessa para pouca efetividade. Isso. E para tratamento, né, pensando assim, quando a gente vai falar de gerenciamento de doenças crônicas na medicina integrativa, para os meus pacientes eu falo, não tem nada que eu vá fazer para você que é de um dia para o outro. Não tem nada, nada. Porque primeiro a gente vai ter que organizar o que está desorganizado. Porque se você tem uma doença, então assim, falando em questão da medicina, a medicina fala que o funcionamento normal do organismo está a ausência da doença. Então, em termos científicos, na fisiologia não tem doença. Se o seu corpo está trabalhando de forma normal, você não fica doente. Se ele começa a trabalhar de uma forma desordenada, você chega na doença, que aí já chama de fisiopatologia, que é o caminho que chega na doença. Então, se ele está desordenado, a primeira coisa é você ordenar. E isso daí, gente, às vezes vai 1 a 2 meses para você reorganizar um paciente. Então, tanto é que os pacientes eu falo, nós vamos entrar em uma jornada. Então, sei lá, às vezes você demorou 40 anos para adquirir sua diabetes. Que é uma outra coisa. Gente, a doença não aparece de um dia para o outro. Ela é conquistada diariamente, tá? Então, assim, você não tem uma diabetes, você não dormiu sem diabetes e acordou diabético. Você passou por um processo de resistência insulínica e seu pâncreas começou e aí foi... E no fim, ele cansou do seu excesso de carboidrato, ele não consegue mais gerenciar a sua glicose e aí você vira diabético. Aí você tem as alterações no exame, que quando o médico olha, ele dá o nome de diabetes para a doença que você tem. Só que isso é conquistado. Eu tinha um professor que ele falava, doença não é para quem quer, é para quem pode, é para quem conquista. Então, você tem que conquistar uma doença. Então, nesse trajeto do adoecer, foram anos. E isso são para a maioria das doenças crônicas da velhice. Você foi gradativamente se alterando a ponto de seu corpo não conseguir gerenciar mais e você adoeceu. Nossa, então, Então, a proposta é você caminhar o sentido contrário. Então, você fazer o caminho inverso ou você perceber que você está desorganizando o seu organismo e que isso vai gerar uma doença futura e você trabalhar naquilo ali. Então, que aí já entraria a medicina preventiva, né? A atividade física, ela está muito forte na medicina preventiva, ela vem como um pilar importante da medicina preventiva. Então, essa questão do processo, do tempo, das promessas de dias, ela, na minha opinião, ela é muito perigosa. Ela é perigosa, eu acho que ela é insensata. Hoje, a questão do padrão de ansiedade, isso aumenta muito no paciente. Eu tenho uma paciente que ela fala... Ela tem síndrome do intestino irritável, né? Então, ela tem uma questão intestinal. Ela fala, toda vez que eu entro no tratamento, eu tenho crise de ansiedade. Que ela fica assim, ai meu Deus, se eu comer eu vou errar, se não sei o que, eu vou ter crise, não sei o que. Isso é muito forte no ser humano. E aí você vem com a promessa que com 60 dias seu culote acaba. Entendeu? Então, assim... Você teve 30 anos conquistando ele. Isso! Nossa, é verdade. E como que nós, como jovens, podemos mudar essa mentalidade que eu já ouvi até esse termo de agora-latria, né? Que a gente tem essa idolatria do agora, eu quero tudo pra agora. Mas a gente vive, como cristãos, vivemos pra uma vida que é eterna, a gente faz tudo pensando no eterno. Como que a gente pode, sabe, mudar essa chavinha até de motivação pra treinar, pra comer, pra gente
realmente pensar no longo prazo, em como que a gente vai prevenir hoje o que daqui 30 anos pode nos matar, né? Eu acho, assim, nessa parte, eu já acho que realmente é uma questão de maturidade, tanto emocional, quanto uma questão de uma maturidade, assim... eu tenho muita dificuldade de exercer essa medicina em pacientes jovens, que é igual você falou. Eu também já peguei uma paciente blogueira, que ela estava com crise de psoríase no rosto, e ela falava, eu trabalho com a minha imagem, eu estou desesperada. Psoríase é aquela reação de pele. Ela aumenta com a ansiedade, né? Também, ela tem um gatilho emocional ela tá pronta, importante. então, né? Só que aí agora é polêmico, os dermatos vão, meu Deus, a psoríase, ela tá vinculada sim. Desculpa, dermatos. Isso, ela tá vinculada sim com o seu intestino. Lá vem o intestino, sim, lá vem o intestino. Porque o intestino, gente, ele é um filtro que faz com que nós tenhamos contato direto com o meio externo ou não. Não adianta achar que o intestino é só o tubo do cocô, porque não é. Aí o cocô passa lá, mas ele é especializado em absorver coisas necessárias e rejeitar coisas desnecessárias ou agressivas. Então, quando a gente tem uma parede do intestino que não funciona bem, ele começa a absorver coisas agressivas ou desnecessárias. E isso ativa demais o sistema imunológico do paciente. Que aí fica assim, meu Deus, está entrando não sei o que para corrente sanguínea, vai, combate. E a psoríase é uma doença autoimune. Então, se é uma doença autoimune, seu sistema imunológico está louco por causa do seu intestino, com certeza a psoríase está vinculada com o padrão intestinal. E aí ela chegou pra mim, gente, eu juro por Deus, a minha primeira consulta é em torno de 1h30. Eu palestrei para essa menina. No final ela perguntou se tinha um laser pra ela fazer, porque ela precisava tirar. É isso, gente. E aí ela voltou, ela entendeu não tudo. voltou. Ela não voltou. Entendeu tudo. Então isso pra mim não é o você ficar falando, porque a pessoa, ela entende o que quer entender, sinceramente. Eu acho que isso aí é um pouco de maturidade que ela ou vai ganhar na vida depois de apanhar bastante ou depois de não resolver o problema. Eu sou um pouco cética em relação a isso, como você pode ver. Mas eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. Eu acho que o Murilo deve ter esses alunos também, assim, que começa e de repente chuta o pau da barraca porque com 30 dias ele não ganhou o corpo que ele queria. Eu acho também que essa questão é um pouco educacional, sabe? Vem de berço também, vem de casa. Eu falo porque... eu falo experiência própria. Meu pai, esse ano eu vou fazer 42 anos, né? Então, eu sou um jovem adulto, digamos assim. Então, eu não tive uma... Essa latinha sua aí já andou na estrada de chão, viu, nada, tá ali, ó, lisinha. Então, eu vejo que meus pais, eles não deixaram muitas regalias dentro de casa para mim e para meus irmãos. Uhum. Graças a Deus, nós não passamos dificuldade, né, digamos assim. Tivemos uma classe média foi boa a nossa infância. Mas eu falo para a questão dos meus filhos hoje também. Eu fico policiando tanto a Maria Luísa quanto o Teodoro. Hoje em dia, eles comem doce só finais de semana. Eu tento colocar, a Maria Luísa faz judô, faz balé. Teodoro vai começar a fazer o futebol. Então, eu acho que isso é educacional. Quanto mais cedo você colocar na cabeça da criança, do adolescente, que ele tem que praticar um esporte, que ele tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde, vai mudar a concepção do pensamento que todos nós temos hoje, entendeu? Eu creio que essa ação, Ana, tanto a parte... eu também concordo contigo que a parte... que você falou é a maturidade, que é conquistada com o tempo, né? Maturidade individual também. Mas eu creio que essa parte educacional, ela vem de berço. Né? Eu creio que daqui uns dias a Maria Luísa vai ser uma adulta mais saudável. Que ela já vê, ela vê eu treinando, ela vê a mãe dela indo pra academia, ela vê a gente, ela pergunta, nossa, vai comer, vamos supor, vai comer uma tapioca, vai comer um cuscuz no café da manhã, em vez de comer um pão ou comer algo, né? Então ela tá vendo que a gente tenta ter uma regularidade de segunda a sexta, de segunda a sábado, pelo menos, né? Porque depois do culto atitude, nós temos o pós-culto. Então aí não dá pra fazer dieta, né, Du? Não dá. Então de segunda a sábado ali a gente tenta controlar. Mas eu acho que é isso. Então, eu não tô falando que os pais de hoje não controlaram seus filhos.
Mas eu vejo a minha concepção, pelo que eu entendo dos jovens hoje, né, das pessoas que eu convivo, é porque não veio de berço. E é sobre equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem muita gente que começou a fazer algum tipo de atividade física, igual eu falei no início, pós-pandemia. Isso, mas porque viu, né? Passou, viu, onde eu falo assim, sobreviveu. Isso, apanhou sobreviveu de alguma forma, levou um susto, né? O tal do susto na vida te faz repensar. Vou dar um exemplo. 2019, o Murilo sabe disso que ele me acompanhou. Em 2019, eu fiz a minha cirurgia bariátrica. Unicamente por questão de saúde. Fui acompanhado por médico, uma equipe multidisciplinar. Foi o gastroenterologista, um psicólogo, a nutricionista, a galera, né? Todo mundo na arquibancada dando pitaco. E a questão é, 2019, eu, acredite você ou não, pesava 163 quilos. Era muita coisa. E eu tinha perdido a motivação para emagrecer tudo isso sozinho. Tudo na bruta, assim, sabe? Todo dia, disciplinar e tal. Não consegui achar isso mais. Porque, aqui eu vou usar o termo, eu tenho lugar de fala, tá? Você vai ganhando peso ali, chega uma hora que você não percebe mais que você está ganhando. Quando você se dá conta, o caminho da volta é muito duro. Eu optei pela bariátrica. Depois que eu fiz, eu percebi, cara, se eu não cuidar, eu volto tudo de novo. Mas eu cuido. 2019, agosto de 2019, eu fiz minha bariátrica. E aí a gente passa um ano, 2 anos, cai numa pandemia em que o ponto crucial é a sua saúde física. Se você na época, não tinha uma saúde física adequada, fosse entubado, sei lá, fosse qualquer coisa, tchau. E eu notei o cuidado de Deus comigo nesse período. Amém. Porque chegou na pandemia, eu estava tranquilo, cuidando da imunidade, tudo direitinho, não senti nada. Se eu peguei, não sei. Sei que passei e tá tudo certo. Mas essa questão de cuidado e tudo mais, cara, é importantíssimo, cara. É importantíssimo. Eu notei isso em mim. Disposição é outro. O Murilo me acompanhou um pouco na questão da atividade física. Mandava para ele assim, Murilão, preciso evoluir tal musculatura, preciso passar tal coisa e tal, meu joelho tá assim e tudo. Cara, exercício e tal. Nunca me receitou dieta, nem me pediu para comprar curso nenhum. Tá bom? Tá bom? Só o dele. Só meus PDF. Ajudou demais. Demais da conta. Foi um diferencial. Agora, tem uma questão também. Hoje em dia é o seguinte. A gente chegou num ponto em que o discurso não, você pode ser o que você quiser. Seja feliz como você está. Seja feliz como você é. Mais uma vez, lugar de fala. A minha opinião sincera, não existe felicidade na obesidade, gente. Não tem como isso. Obesidade não é saúde. Não é uma doença, claramente uma doença. Mas hoje o discurso é tão velado pra gente entender a realidade que ele diz, olha, seja quem você quiser e tá tudo certo. Entendeu? Foi numa dessas que surgiu menino e menine. Né? E outras piores, né? E outras coisas por aí. Piores, né? Então o discurso tá muito assim, né? Eu acho que até é um pouco antibíblico esse discurso, né? Porque a Bíblia não fala para você ser quem você quiser, né? Até porque a Bíblia fala, inclusive, para sermos semelhança de Cristo, então não é quem quiser, já tem uma referência maior. A Bíblia já fala que nossos dias, né, eles já foram escritos antes que nenhum deles ainda houvesse, então já tem um caminho ali que Deus preparou para você. Então, a minha questão maior, assim, no que você falou sobre ser o que você quiser e em relação à obesidade, é tão desconexa essa conversa, porque o paciente obeso, ele tem uma disfunção de neurotransmissores. Que neurotransmissores é o que conversa ali na sua cabeça, no seu sistema nervoso, que faz aquela sensação de euforia, de alegria, de satisfação, de fome, de não sei. Então, todas essas sensações são guiadas por neurotransmissores. A obesidade, ela faz isso total disfuncional. E isso daí faz depressão de neurotransmissores de satisfação, de felicidade, de plenitude. Então, o obeso, por si só, ele tende a ser depressivo pela própria fisiopatologia da obesidade. Nossa. Então, mas a blogueira tá lá postando porque agora ela ganhou infinito, porque ela agora... Gente, não dá.
ela pode estar sorrindo agora, ela pode estar se sentindo de alguma forma preenchida pelo sucesso, mas a depressão, ela com certeza, ela tá ali de alguma forma manifestada, nem que seja manifestada na forma de comer. Então, assim, isso daí, normalmente eu falo que todo mundo tem uma relação afetiva com a questão da alimentação. Se é uma afetiva para um bom aspecto, se é uma afetiva para um mau aspecto, isso daí vai de cada um. Nem que seja o afetivo de não tô nem aí pra comida, sabe assim? Mas existe um afetivo sobre isso. E o paciente obeso, ele, pela própria organização da obesidade, é mais ou menos impossível ele ser feliz e pleno. Ter essa sensação de felicidade e plenitude. Então aí, não, mas assim, eu conheço gente, eu garanto que em algum momento, assim, de alguma forma, essa tristeza está se manifestada. Pode ser que não seja no rosto. Pode ser que ela seja manifestada de uma outra forma e, repito, pode ser que, inclusive, ela seja manifestada na forma de comer. Porque... Ou pode ser que não seja pública também, né? Isso. Que as pessoas vejam, né? Isso. Então, assim, eu acho que não é sobre você querer ser quem você é. A pergunta é quem que Deus quer que você seja. Essa é a pergunta do cristão. Deus, o que é para eu fazer aqui? Qual que é o meu propósito? Para que o Senhor me criou? Eu sei que é para te louvar, te adorar, mas existe algo prático para eu fazer. Algo prático para eu ser quem que é para eu... Qual que é a sua vontade sobre a minha vida. Então, não é assim, hoje eu acordei querendo ser menino, menina, sei lá, sexuado, eu não sei, gente, são tantos, é um trem, é uma sigla, é uma sigla tão grande. Menine. É uma sigla tão grande. Vou lançar. Que não é sobre isso, é você acordar e falar, e aí, Deus, se você não sabe, gente, eu falo porque agora eu tenho um pouco dessa dificuldade. Deus, o que é para eu exercer aqui, sabe? Qual que é o meu chamado, o meu propósito, quem que o Senhor me criou para ser? Existe um quem que você foi criado para ser. Se você tá perdido aí, como eu às vezes, a questão é você ficar perguntando mesmo, que em algum momento essa resposta virá, porque Deus, ele não te chamou para ser levado pelo vento, né? Como a palavra diz. Buscar-me-eis e me achareis. Exatamente, então... Mantenha o caminho da busca ali. E essa questão, trazendo um pouco para a educação física, essa questão do ego é um desafio na sua profissão também, né? Demais. Para as pessoas que lidam com você durante o dia. Porque o ego, na minha humilde opinião, é a manifestação do que eu não sei quem eu sou em Cristo. Né? Então eu uso de subterfúgio os destaques, as aparências, uma cópia. Né? E você lida muito com o ego na sua profissão. Todos os dias, o tempo todo, toda hora. Né? Até a consumação. Nossa, até a consumação. Eu creio que enquanto eu estiver nessa área, eu vou lidar com isso. E eu acredito muito que o ego, ele vem através cada dia mais da influência, né, que nós estamos vivendo hoje pelo meio, principalmente de rede social, né? Antigamente a gente, sem as redes sociais, tinha as revistas, né? A gente olhava, nossa, que corpo perfeito, que corpo bacana. Aí você folheava ali um pouquinho e guardava. Aí passava meia horinha, você esquecia, né? Hoje em dia não, você olha um corpo na internet, nossa, que corpo bonito, aí você raça pro lado, nossa, que corpo bonito. Vai olhando, né? Tá em todo lugar, então é difícil. Então o ego é complicado, porque como eu disse, cada dia mais você se encontra com pessoas que querem ser melhor uma com a outra, né? Isso é totalmente errado. Você não tem que ser melhor uma com a outra. Eu creio isso. Você tem que parecer uma com a outra. Você tem que pedir ajuda uma para a outra. Você tem que pedir auxílio uma para a outra. Não tentar ser melhor uma com a outra. Né? E eu acho que não só dentro de uma academia, mas em todas as áreas que a gente, no âmbito onde que a gente vive, né? Você querer ser melhor um com o outro não vai te levar a nada. Isso pode até te deixar abalada psicologicamente, emocionalmente. Lá na frente você pode tomar um tombo. Lá na frente você pode crescer e melhorar um pouco a sua maturidade com a vivência, né, com o dia a dia. E você pode ver que realmente você foi tolo naquele momento e não precisava ser daquele jeito. Então o ego, ele é perigoso. Principalmente eu vejo desses adolescentes que estão chegando agora. Porque realmente, principalmente quando tem um pouquinho de poder aquisitivo maior.
Quando a pessoa tem um pouquinho de poder aquisitivo maior, é complicado. Porque já junta o ego e a soberba, né? Entendi. Olha. Aí é mais complicado ainda. Então, e Deus discrimina isso, né? A palavra do Senhor fala isso. Que nós temos que ser realmente parecidos com Ele, que não podemos nos deixar levar pelas vozes de outras palavras, de outros mundos, né? Então, eu vejo que cada dia mais essa questão emocional, esse tratamento emocional que cada ser humano tá se passando, tá piorando mais a nossa sociedade, tá deixando a sociedade cada dia mais doente, né? E isso se limita dentro de crises maiores, né? De problemas maiores que vai levar. Sim. Porque o ego te leva para outros lados. Né? O ego te leva para desunião, para brigas, para contendas, até mesmo discussões em família. Você briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão. Eu mesmo acompanhei um caso esses dias, inclusive de um discípulo meu, que estava passando por um tipo de problema desse jeito. A irmã dele, muito eufórica, muito assim, vaidosa demais, usando de força soberba, que estava trabalhando e ganhando um dinheirinho a mais que ele. E o ego dela, e ela deixou o ego levar. E ele veio conversar comigo, que estava atrapalhando. Falei, não, calma, vamos orar, vamos tranquilizar, vamos esperar. E a melhor opção, né? E a melhor opção que nós temos nesse momento, dentro da família, é orar. Orar para Deus, né? Encontrar o coração dessa jovem, encontrar o coração dela e para que Deus coloque ela no lugar certo, onde que ela deve ficar, né? Para Deus vir um Espírito Santo de Deus e realmente colocar ela no lugar. Porque é complicado. Eu conversei com ele, expliquei para ele, eu acalmei o coração dele e assim, tá em paz, né? Mas é complicado, não é fácil mesmo. E chega a beirar a idolatria também, né? Além da soberba e do orgulho, essa questão do corpo é uma linha muito tênue, né? Entre, eu vou me cuidar, mas aí chega um momento que vira, meu Deus, eu tenho que ficar com o corpo perfeito, que nem vocês estavam falando. Ou idolatra a comida. Não, eu vou comer porque a comida vai resolver meus problemas, porque a comida, quando eu como, eu me sinto mais feliz. E isso vai acabando tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. E às vezes chega a um caso tão extremo de idolatria pelo corpo perfeito ou pela perfeição mesmo, que a pessoa chega a níveis de bulimia, anorexia ou algumas doenças que são assim bem complicadas. Como resolver não, mas assim, como atenuar esses problemas dessa linha tênue entre o buscar a saúde e buscar a perfeição? Eu vejo que isso é igual nós falamos mais cedo. Nós temos que entender que sem saúde você não conquista estética, não conquista a perfeição, né? Nós temos que primeiramente, tentar buscar a nossa saúde, colocar a nossa saúde em dia, regular o que tem que ser regulado, como a Ana disse. De repente, vou dar um exemplo, a pessoa está com falta de vitamina, está com falta de nutrientes que não tem conquistado dentro da alimentação, do dia a dia dela, aí vai procurar através de suplementos alimentares, de outros artifícios, né? E acaba que bagunça tudo. Eu acho que através da saúde você tem condições de buscar algo a mais para a sua vida, né? Não ter o corpo perfeito que um ator de Hollywood tem, ou que uma atriz global tem, ou que uma influenciadora, né, digital aí tem. Mas é igual a Ana falou, Deus nos criou imagem e semelhança dele. Então nós temos que entender que Deus nos criou imagem e semelhança dele, nós já temos um corpo perfeito, porque o Senhor Jesus é perfeito. Uhum. Eu creio, eu vejo, eu tento imaginar a perfeição de Cristo, sabe? E acaba que nós não conseguimos imaginar tão perfeito que ele é. O corpo, né, o cabelo, os pés, as mãos, mas eu creio que ele é a perfeição. Então nós temos que ser parecido com ele. Cada dia mais, tanto na alimentação, quanto na saúde, né, quanto no exercício físico. Mas Jesus não fez exercício físico, Jesus fez atividade física, ele caminhou. Ele caminhava, ele subia escada, descia escada, né? Se a gente for parar para pensar, ele andava muitos e muitos quilômetros. Coisa, se for para passar no dia de hoje, eu queria ver nós ir lá para Trindade andando para pregar a palavra. Sabe quem toparia? Nossa, John Wesley, é difícil. Ele subia e descia. É difícil. Lugares. Vai contando a história dele, que ele foi até os últimos momentos da vida dele, andando e caminhando, enquanto ele conseguiu os grandes evangelistas. Jesus. A gente vai olhar, Jesus andava mais, dependendo da localidade, andava mais de 50 quilômetros. Daqui em Anápolis é 50 quilômetros. Que dia que nós vamos sair daqui a pé para andar em Anápolis para pregar a palavra?
fora uma alimentação, né? Né? Não tinha essa, né, de comer a bolachinha do papel de 3 em 3 horas, né? Ele tinha uma alimentação que ele se a gente for colocar nas palavras da modernidade, ele seguia até um jejum intermitente ali, né? E aí, mas o que eu fico pensando sobre isso, né, que a Lorena tá abordando, são duas coisas, assim. Primeiro, que quando você busca... A criação de Deus, ela é tão maravilhosa que o fato de você buscar a saúde, ela já vai te dar um corpo esteticamente bonito. Então, assim, a partir do momento que você está lá fazendo o que é necessário para que o seu corpo seja saudável, como consequência, ele vai ter uma estética bonita. Vai ser a estética da perfeição, da lipoaspiração? Não vai. Ele vai ter uma estética bonita. Só que aí, a partir do momento que... E aí tem como você melhorar, tem como você ir atrás, malhar mais, intensificar e tonificar. Agora, e aí... Só que aí chega o limite que você está falando, só que aí, para mim, já é a questão da vaidade. E aí é onde também, né, o Provérbios fala muito sobre vaidade, né, que é como correr atrás do vento, né, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento, porque beleza, você pode querer ter o corpo perfeito hoje, mas só pelo fato de você envelhecer, o seu corpo ele vai tender a mudar e vai envelhecer. E aí hoje a gente vê, né, tem muita idosa, que a gente vê muito Instagram isso, né, até idosa que malha, faz musculação, ela é tonificada, mas ela não tem o corpo da Miss de 20 anos. Ela tem o corpo tonificado dos 70, 80 anos dela, que é muito bonito. Então, a partir do momento que você vai atrás da sua saúde... Então, a criação de Deus, isso para mim está muito vinculado com a perfeição da criação de Deus, porque quando você trabalha no funcionamento normal do seu organismo, sem excessos, torna ele saudável, a estética dele já é uma estética bonita. Ele não é um corpo de muita magreza nem de obesidade, ele é um corpo que assim, é como se ele tivesse uma certa... uma certa perfeição mesmo. Ele é... Um corpo saudável. Isso, ele tem uma harmonia, ele é um corpo harmônico, sabe? Ele tem uma beleza harmônica, ele não é extravagante. Isso, sem excessos. Isso. Então, assim, na minha opinião é isso, sobre a saúde e o corpo bonito, você ter uma saúde, provavelmente você vai ter uma estética boa. Verdade. Agora, ter a estética perfeita, eu já acho que é questão de vaidade, e eu já acho que é a questão da vaidade, a Bíblia também fala algumas coisas sobre isso, e pra mim é isso, é você correr atrás do vento, porque, querendo ou não, lá na frente, em relação ao seu corpo, ele naturalmente vai ficar diferente. E eu quero colocar mais algo aqui, que ainda mais agora nós estamos na parte das Olimpíadas, né? Atleta, nós estamos falando, isso que nós estamos falando aqui são pessoas normais, meros seres humanos, comuns. Atleta não é sinônimo de saúde. Exatamente. Não. Atleta não é sinônimo de saúde. É sério? É sério, não é sinônimo de saúde. O que você vê, dependendo da modalidade, o que esses atletas fazem para conquistar, diminuir peso, aumentar peso, ganhar força, perder força, não é saúde. Todo atleta não tem sinônimo de saúde, porque um atleta tem seus benefícios quando está no pódio. Por exemplo, a gente viu aqui agora, hoje de manhã, o nosso primeiro ouro, né? Nós ganhamos ouro no judô. A Fabi, né? Fabi o nome dela, acho que é Fabi. A Bia, isso, perdão, a Beatriz. A Bia ganhou o primeiro ouro. Parabéns, Bia, show demais. Mas, você pode ter certeza, ela sofreu demais para estar ali. Financeiramente, psicologicamente, mentalmente, mas fisicamente. Até meio de saúde, né, Ana? Questão de alimentação, essas coisas. Mas assim, só para concluir, Ana, ela com certeza, esse período que ela está dentro de ser chamada atleta, a saúde dela vai e volta. Ela oscila demais, não tem uma constância, entendeu? Porque realmente tem uso de artifícios, tem uso de muita pancada, muita pancada articular, muita pancada óssea, muita pancada muscular, né, dentro do treinamento esportivo. Então, atleta não é sinônimo de saúde. Não é à toa que as lesões estão aí, né? Assim, se tem uma lesão em algum lugar, aquele órgão não estava saudável, aquela parte não estava saudável. Então, assim, e assim, dependendo da performance, você tem alterações cardíacas, tem alguns estudos que falam de algumas modalidades que realmente exigem muito, que no final é como se o coração do atleta tivesse sofrido microinfartos. Então, assim,
o que o Murilo falou é muito importante, porque chega à exaustão, chega realmente ao limite da capacidade do corpo. Então, o atleta que treinou, e no dia da competição ele lesionou, é igual eu falei, não é de um dia pra noite. Aquele pedaço, vamos supor, a coxa, né? Aquele músculo já tava sofrendo, já tava ruim, já tava, não tá saudável, e naquele dia ele não aguentou. Mas aquele trajeto do não saudável já estava acontecendo. É que a gente vincula a doença só como, assim, o saudável ou não, só como a parte, quando dá nome a doenças específicas, né? Mas uma lesão acontece em um lugar porque aquele lugar não estava saudável. Aquele lugar já estava sofrendo de alguma forma, né? Então, é isso que o Murilo falou, é muito verdade, é muito importante, porque os atletas em si, atletas olímpicos, né, por exemplo, eles treinam de uma forma que realmente beira a exaustão, né? Nós, pessoas normais, não conseguiríamos acompanhar um treino deles. Vou treinar amanhã com a judoca que ganhou. Não, você não vai, entendeu? Não vai. Você não aguenta nenhum aquecimento. Não, isso, e não é sobre saber a técnica ou não, é que você não aguenta mesmo tanto que ela se esforça. Você não vai aguentar, você vai precisar de uma longa caminhada para chegar lá. E Murilo, você estava comentando com a gente que o atleta não é sinônimo de saúde. E também, muitas vezes, a magreza não é sinônimo de saúde, porque é como você estava falando, nem só o corpo magro é saudável, assim como o obeso também não é. E existem muitas pessoas que forçam exacerbadamente a magreza com distorção de imagem, bulimia, anorexia. Vocês podiam comentar um pouco sobre isso, sobre o porquê acontece, quais são as consequências disso? Quer começar? Pode falar, Ana, pode falar. Tem mais propriedade. Eu vou dar um testemunho. A minha propriedade, eu já vivi isso como ser humano, né? Acreditem ou não. Uma época da minha adolescência, eu comia, vomitava, colocava dentro da garganta e vomitava, né? Isso, pra mim, o que você falou já tem um pouco da definição. Se é uma distorção de imagem, existe uma doença emocional aí, né? Então, se você tem uma imagem distorcida, se você olha no espelho e é pra ver algo e você não vê esse algo, você já tem uma questão psicológica, né? Psicoemocional aí envolvida, que já é uma doença. Isso aí já é uma doença. Uma das causas disso daí é o que nós estávamos falando sobre atingir a perfeição, sobre a questão da vaidade, sobre as influências externas, de olhar assim, aquela mulher tem o corpo assim, do jeito que eu não consigo comer menos, eu não consigo seguir a dieta dela, então eu vou comer e depois eu vomito, porque daí eu não vou absorver. E aí a gente entra em problemas como falta de absorção de nutrientes, a gente entra em problemas da parte de estômago e esôfago, você pode ter um problema, uma esofagite que a gente fala, porque aquele suco gástrico ele volta, então ele passa queimando o seu esôfago. Então você tem de doença física, né, essa parte de não absorver nutrientes. Então, só para eu fazer uma formulação aqui. O nosso corpo, ele funciona à base de micronutrientes. Então, não adianta achar que não é sobre o arroz que você come, é sobre o micronutriente que está no arroz que faz sua célula funcionar. Então, todas as nossas células, nós temos trilhões de células, elas dependem de micronutrientes para funcionar. Que aí é o tal do zinco, do magnésio, das vitaminas do complexo B, da vitamina D. Então, são micronutrientes. A partir do momento que você não absorve, o seu corpo começa a falhar nesse funcionamento. Então, isso daí é um princípio de erro de funcionamento do organismo, que é aquilo que a gente falou mais cedo, que vai aparecer uma doença lá na frente. Ana, qual doença? Aí é onde entra um pouquinho da genética, né? A gente aprende que nós temos, assim, se a gente for pensar nosso corpo como uma corrente de elos. O nosso elo fraco é onde a gente tem uma carga genética ruim. Se seu pai é hipertenso, provavelmente você vai ter um problema de hipertensão. Se seu pai tem um problema de coração, provavelmente é onde o seu elo é fraco. Então, a partir do momento que você tem uma desordem na sua fisiologia, vai arrebentar no elo fraco. Então, pode ser que você tenha o mesmo problema do seu pai lá na frente, porque o seu corpo começou a funcionar mal porque você não absorvia nutrientes. Por exemplo, isso pode acontecer. Estou falando de pressão alta, coisas assim, porque são mais banais. Mas a primeira coisa que tem que ser observada é que essa pessoa precisa de ajuda de uma parte emocional.
Ela precisa de uma ajuda da parte emocional. Ela precisa, porque ela precisa entender a necessidade. E aí foi onde eu falei que todo mundo tem um relacionamento com a comida, afetivo, bom ou mal. Então ela entende que a comida, ela tem o prazer de comer, mas ela acha que tem uma consequência ruim o ato dela comer, então ela quer colocar aquilo para fora. Então ela tem essa questão afetiva com a comida. E aí ela vai ter com certeza uma doença física, que seja de estômago, de esôfago, que seja de uma doença sistêmica futuramente por falta de absorção. Ela vai ter problema de musculatura, porque ela não absorve o que precisa ser formado pela musculatura. A musculatura hoje a gente já coloca ela como um fator importante até para a parte cognitiva. Existem estudos que falam que dependendo da sua massa muscular, você gera mais ou menos neurotransmissores, então tem essa capacidade cognitiva associada. Então é onde a gente olha que é o integral, né? A gente não consegue separar as coisas, né? Um problema de base, de fundo emocional, que leva uma pessoa a colocar o dedo na garganta, vomitar o que comeu, faz com que ela tenha doenças físicas. Então ela vai ter um problema de composição corporal, ela vai ter um problema de uma doença sistêmica depois, de uma base, principalmente de fundo emocional. Que aí é o de ouvir muitas vozes, né? O mundo há muitas vozes. Então, a partir do momento que você começa a ouvir muitas vozes, é onde você se perde. É o que a gente estava falando da internet, né? Vir com esse boom. E a Lorena até falou, cada um falou uma coisa. E aí começaram os coaches ensinando, né? Como que você fala, você tem que gerar autoridade. E aí você acredita que a pessoa tá falando, porque a pessoa fala realmente com autoridade. E aí você observa nossa, esse cara tem autoridade. Você observa outro. E aí são as muitas vozes, de repente... No fim, todo mundo tem autoridade. Menos a pessoa. No fim das contas, a pessoa tá perdida. Ela só quer, não interessa quem que ela tá ouvindo. Ela só quer o resultado, ela só quer chegar naquele ponto. Mas no caso da anorexia, da bulimia, o maior fundo ali é um fundo emocional. Existem doenças emocionais que têm uma questão fisiológica associada, mas isso é muito profundo, sim. Mas de base é uma doença emocional que é, na minha opinião, gerada por ouvir muitas vozes, junto com a falta de identidade, que a gente também comentou mais cedo, junto com você não saber quem que você é, para que você veio, qual que é o seu propósito, o que Deus tem para você. Você começa a ficar nesse turbilhão, né? É minha opinião. Vou lançar uma frase aqui, então, vocês deem a opinião de vocês a respeito do tema. É impossível a gente se conhecer se olhando no espelho sem uma Bíblia aberta. É isso. É isso. Mas eu palestrei agora, vai, Maurício. Eu creio que porque... a Bíblia, eu creio muito que a Bíblia é nosso manual, né? Nossa bússola, como o pessoal fala. E eu creio que todo conhecimento, que toda palavra que Deus, apesar que a Bíblia foi escrita por vários homens, né? Guiadas pelo Espírito Santo, eu creio que toda palavra que contém na Bíblia é a palavra do Senhor. Então não tem como da gente conhecer quem sou eu sem estar relacionado com tudo aquilo que a Bíblia fala. Tudo que a palavra de Deus fala, porque o Senhor é o nosso Criador, né? Deus nos criou, Deus nos deu fôlego de vida, e tanto tá vindo aqui na minha cabeça, que até o Senhor Deus lá no Éden, ele fazia o seu cardio matinal no final da tarde, né? Só para você ver, tanto que é importante essa relação de atividade física, exercício físico, porque Deus caminhava, a palavra de Deus fala que Deus caminhava no final da tarde e chamou Adão e Eva, né? Então Deus caminhava ali. E eu creio que a palavra do Senhor, ela é bem clara para nós. Se nós queremos realmente nos conhecer, se realmente nós queremos buscar realmente quem que é o Murilo, eu tenho que estar ligado à palavra. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que crer que o Senhor Deus me fez como imagem e semelhança. Se Ele me fez como imagem e semelhança, e nós temos um Cristo que deu a vida por nós, eu creio que Ele quer que nós realmente parecemos com Ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. E não aquilo que agrada os homens, e não aquilo que agrada as blogueiras, não aquilo que agrada as influenciadores digitais. Nós temos que fazer o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? É tudo aquilo que não nos leva a pecar, a acabar com o nosso corpo. Como nós estamos falando de corpo aqui, saúde, acabar com a nossa saúde. Se tem algo que
nós estamos vendo, que nós estamos fazendo e não vai prejudicar a gente, nós temos que acatar isso, nós temos que nos afastar. Temos que afastar da aparência do mal. A palavra de Deus fala isso. Então eu vejo que o diabo hoje está à nossa volta, como sempre esteve, sempre vai estar até a consumação de tudo. E ele cada dia mais está batalhando para tentar nos derrotar nessa questão. Tirando realmente o que nós somos. E tentando fazer que nós parecemos com o que ele prega no mundo. Porque a palavra diz que o mundo já é dos malignos, né? E tudo que está acontecendo hoje em dia, né, já é um prenúncio do que o Senhor Jesus está voltando. A palavra de Deus fala isso, né? E eu vejo que realmente nós temos que nos agarrar em Deus, temos que realmente nos agarrar na palavra e entender que se nós somos semelhança, imagem e semelhança dele, nós temos que obedecer. Obedecer a palavra. E pegando o que o Bruno está falando, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia também fala, né? Quem somos nós para saber a profundidade de Deus? Então, se nós somos imagem e semelhança de algo que nós não temos capacidade mental para entender, nós só vamos saber quem nós somos se nós buscarmos a Ele. Você me lembrou do diálogo de Deus com Jó. Acredita que eu acabei de... Eu falo assim, Jó, a ensaboada 34, que Deus dá Deus em começa Jó. lá no versículo... Acho que no versículo 11, o versículo 2, ele começa dizendo... Jó, senta aqui agora. Que eu vou falar. Aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Então, isso, é tão de Deus isso, do que na minha cabeça veio. Eu falei, nossa, é ensaboada que Deus deu em Jó. Porque é isso, né? Tipo assim, Deus falando assim, Jó, meu filho, quem é você, mero ser humano, perto de mim, sabe assim? Então, aí é isso, né? Eu volto assim, se a Bíblia... Então, nós somos criacionistas, né? Então, se a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e a Bíblia também fala em Salmos que é maravilhoso demais para que a nossa mente entenda. Então, se é maravilhoso demais para que eu, por mim mesma, entenda, eu só vou conseguir compreender se Deus me revelar, o Espírito Santo me revelar à medida que eu o busque. Então, na sua frase, não tem como a Ana saber, conhecer e entender a sua própria complexidade se não for aos pés de Deus, ao pé de Jesus. Falando. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele que nos molda a sermos a estatura do varão perfeito. Então, até para a gente conseguir ser, né, aquilo que nós nascemos para ser, com propósito para ser, também tem que ser buscando. Deus me revela, o Espírito Santo me capacita, vai, me molda, como que é, o que é, e aí a gente tem, né, os desajustes próprios, né, assim, eu estava pensando hoje, assim, o fato de Deus ter nos dado a inteligência, só que nós temos a mania de colocar nossa inteligência acima dele, né? Querer colocar que nossa inteligência é maior do que a inteligência dele, né? Que às vezes é nessa luta com Deus que a gente tem, né? De a gente ficar assim, mais assado. E Deus, na suprema inteligência dele, nós achando que na nossa nós somos capazes de compreender, nós não somos. Não somos. E eu tenho para mim que um dia eu estava pensando sobre essa questão de ser maravilhoso demais para que eu possa entender. E aí, parece que o Espírito Santo completou a frase, né? A não ser que eu te revele, né? Então, é maravilhoso demais. Mas ele nos deu a graça de sermos o templo e a habitação do seu Espírito Santo, que faz com que essas coisas sejam reveladas. E aí nós entendemos a nossa identidade. E aí nós conseguimos mesmo ter a identidade de Cristo. Por mais que a gente fique na nossa guerra, né? Da carne contra o Espírito, mas pelo menos nós temos a oportunidade de ter a revelação. É assim... Nesse contexto, eu separei um versículo, falei, vai ter um momento que eu vou falar dele. É o Provérbios, né, lá em 3, 7 e 8, fala o seguinte: não sejam sábios aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha só. Refere tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Total. Eu acho que resume totalmente. Então, sejam sábios aos seus próprios olhos, ou seja, os nossos olhos podem nos enganar. Né? Tudo aquilo que a gente vê na internet pode nos enganar. Pode atrapalhar nossas emoções, a nossa convicção de quem eu sou, do quem que eu posso ser. Mas tema ao Senhor e evite o mal. Nós temos que temer o Senhor realmente em tudo. Realmente nós temos que temer o Senhor em tudo. Até mesmo no cuidado com o corpo. Nossa, total. Analisar o que está sendo colocado para dentro, para tentar melhorar a minha vida, para tentar melhorar a minha saúde.
Analisar se aquilo que um irmão está fazendo, se o seu amigo da academia está fazendo, se o seu vizinho está fazendo, vai ser bom para você ou se é somente bom para ele. Aliás, talvez não é bom nem para os dois, né? E isso dará a você a saúde do corpo, ao corpo e o vigor aos ossos. E quem que não quer ter saúde ao corpo e vigor aos ossos, né? Nossa, eu quero ter até meus 85 anos, 90 anos, né? Que eu pretendo, eu já fiz o combinado com Deus. Eu não sei se o combinado dele comigo é esse. Falei, Senhor, pelo menos até uns 85 anos, com saúde, sem dar trabalho para ninguém, Ana. Não quero dar trabalho para ninguém. Eu quero viver. Então é isso, eu acho que nós temos realmente que temer o Senhor e obedecer, né? Porque a saúde não é brincadeira. Cuidar do templo do Espírito Santo é muito importante, né? E nós estamos aqui para poder realmente entender que há um propósito nos céus e debaixo dele para que nós possamos continuar rompendo com saúde em nome de Jesus. Legal. E você está falando que a saúde não é brincadeira e tudo mais, me surgiu um tema. Qual é o risco, tanto a nível de atividade quanto a nível fisiológico, digamos assim, qual é o risco de duas coisas, a autossuplementação e a automedicação, nesse sentido de saúde corporal, de vida saudável? Eu penso assim, né? Não tem como, assim, algumas tem, né? Então, deixa eu formular melhor, tipo assim, nós temos alguns sinais e sintomas que nos dão, que sugerem coisas, né? Então, assim, às vezes, coisas assim comuns, a queda de cabelo, a unha frágil, pode ser falta de vitamina, mas também pode ser outras coisas, né? Pode ser tireoide, então, assim, às vezes, eu levo para duas coisas. Primeiro, a autossuplementação. Você não sabe o que deve ser, você não sabe a quantidade. Tem coisas que o seu corpo simplesmente fala assim, tá em excesso, vou jogar fora. Mas tem coisas que não, tem coisas que levam à intoxicação. Mas é natural, não, beleza. Mas você tem limite para as coisas. Então, assim, o risco da autossuplementação é você não saber o que, você não saber a quantidade. E para mim, mais do que isso, é você não saber da onde vem o suplemento que você está tomando. Porque às vezes você comprou o suplemento da Conchinchina, o que tem lá dentro, gente, é outra coisa que inclusive faz mais mal do que bem. Então você fica nessa questão de, tô tomando um complexo vitamínico, você nem sabe. Você não sabe o que tem, você não sabe a procedência, você não sabe a dosagem, você não sabe se você precisa. Então, essa questão, e aí só porque o pessoal sempre leva muito por, é natural, eu vou tomar. Gente, tem tantas coisas naturais que não fazem bem, né? Assim, então, não é só sobre o ser natural. É sobre você saber se você precisa. Então, assim, igual eu tô falando assim, tem algumas coisas que seu corpo ignora e joga fora, mas tem outras que vão ser prejudicial, sendo natural ou não, sendo vitamina ou não. E agora, a automedicação, para mim, é catastrófico, né? Assim, porque o medicamento, ele tende a ser moléculas que o seu corpo não conhece. Então, qual que é a diferença do suplemento medicamento? Diferenciar essa automedicação, trazer um pouco do contexto da autossuplementação. A gente estava falando sobre ego, sobre vaidade, tudo. A automedicação que eu digo é o que a gente chama de paradinha. Entendeu? Porque isso, a gente precisa falar desse tema. Porque vocês falaram, vida de atleta não é uma vida saudável, teoricamente, né? Tudo isso. A gente passa o dia inteiro assistindo hoje, né? As Olimpíadas, tem o Campeonato Brasileiro, tem os digital influencers, tem o YouTube, que todo mundo agora está em busca do shape perfeito e tudo mais. E as pessoas vão atrás das paradinhas, querendo ou não. E às vezes as pessoas vão atrás das paradinhas sem orientação nenhuma. Então eu trouxe o tema nesse sentido. Eu vou deixar o Murilo falar das paradinhas, porque eu tenho uma opinião um pouco mais rigorosa. E aí, porque existe essa questão das paradinhas com acompanhamento e sem acompanhamento. Na minha opinião, eu tenho uma questão pessoal sobre paradinhas com ou sem acompanhamento. Uhum. Mas eu creio que a nossa opinião é a mesma. Eu creio. Então, a Ana falou bem da suplementação. Eu só vejo que a suplementação, ela é algo para suprir que você não está conseguindo comer da alimentação. Né? Porque durante a nossa alimentação, dependendo do jeito que você está fazendo a sua alimentação, você consegue suprir os nutrientes,
né? Por isso que tem a profissão da Ana, para poder fazer esse balanço, fazer os exames, tudo certinho. Agora, o uso das paradias, dos uso de anabolizantes, uso de esteroides, uso de bomba, chama o que você quiser chamar. Minha opinião, quer usar? Eu não sou contra, porém, vai no médico. Faz o exame, conversa com o médico. Há necessidade? Porque você vai chegar no médico, o médico vai olhar para você. Eu quero fazer um médico, né, decente, um médico responsável. Porque eu já andei topando com uns aí que, pelo amor de Deus, né? Não tô, né, falando mal, não, né? Mas, o médico consciente, realmente médico que preocupa com a saúde, se for um caboclo novo, ele não vai falar, bater na sua cara e falar, sai daqui, menino, vai cuidar da sua vida, vai comer. Agora, se for uma pessoa mais velha, que precisa de um repositor hormonal, eu tô falando por mim, que eu fui no médico, Murilo, ó, você vai fazer exame assim, assim, assado. Depois que você fizer os exames, nós vamos olhar como que tá suas taxas, vamos olhar se tá precisando de alguma coisa. Se não tiver nada, eu vou passar alguns medicamentos para poder regular isso. Regulado, aí eu vou conversar com você vai precisar de tomar alguma coisa de questão hormonal ou não. Entendeu? Assim, eu concordo da pessoa fazer uso em questão de reposição hormonal, né? Mas a pessoa fala assim, nossa, eu quero tomar um anabolizante, quero tomar testosterona para poder aumentar meu ego, para melhorar meu corpo, que o meu amigo está tomando na academia, ele consegue comprar de um cara mais barato, ele consegue trazer do Paraguai. Não cai nessa não, meu irmão. Não cai nessa não, que você vai se lascar. Desculpa, perdão da palavra, mas você vai cair no buraco e o buraco é fundo. Para você sair dele, você tem que escalar aí muito, mas muito degrauzinho aí, viu? Porque é perigoso, porque igual a Ana falou, principalmente esses esteroides, principalmente os que vêm do Paraguai, não tem como se diz? Regulamentação, né? Vem realmente do Paraguai, vem contrabando. E de repente um cara tirou a produção, porque é muito fácil falsificar coisas hoje, né? Eu já vi caso o cara tirar um lote de testosterona dos vidrinhos, do bujãozinho que a gente fala, e colocar óleo de cozinha e lacrar novamente, tá tudo certo. E vende, o cara tá aplicando óleo de cozinha no corpo. Aí o psicológico é, nossa, eu tô ficando mais forte. Não, é porque seu psicológico tá te deixando te jogar pra frente. Mas isso lá na frente vai vir as consequências, né? Mas enfim, eu acho que se você quer usar, se você necessita de usar, tenha acompanhamento do médico. Eu vejo muitas pessoas prescrevendo, vejo muitas pessoas usando aleatoriamente, e isso é muito perigoso. Muito perigoso. Quem usa adequadamente com o médico, com o nutricionista, com o nutrólogo, fazendo realmente um protocolo, uma consulta, não tem problema. Tá dando resultado, tá cuidando da saúde. Periodicamente você vai lá de 2 em 2 meses, vai lá, faz os exames hormonal, faz o exame do fígado, dos rins, né, dos órgãos que realmente atinge e vê como é que tá. Mas o uso na tora, sem prescrição médica, eu acho isso errado. Eu não concordo. Eu acho que só o fato de chamar paradinha já diz muita coisa. Só o fato de chamar paradinha, tô brincando, gente. Assim, é mais ou menos o que o Murilo tá falando, porque eu não concordo com o uso nenhum, assim, nem de nenhuma forma do tal do anabolizante e tal. Porque você pode fazer uma reposição, né, uma modulação hormonal. Lorena, olha a briga, Lorena. Isso. Não, é porque assim, os anabolizantes, por si só, eles são moléculas hormonais que não são as mesmas moléculas do seu corpo. Então, existe hoje a tal da molécula bioidêntica. O que isso significa? Significa que ela é criada no laboratório, mas ela é exatamente igual ao que o seu corpo trabalha. Então, você tem muito pouco reações adversas com esse uso. Até porque, se o hormônio fosse ruim, nós estávamos totalmente em degradação, porque nós dependemos de hormônios para tudo. O adolescente depende, porque o pessoal fala assim, testosterona infarta. Uai, o adolescente, que é super rico em testosterona, ele não infarta. Não é sobre testosterona infartar, é qual molécula de testosterona você está usando. Qual que é a via, qual que é a procedência e qual que é a dose. Então, não é sobre, assim, também rotular esse pode, esse não pode. A pergunta é, você necessita, para restabelecer a sua fisiologia, que é o funcionamento normal do seu corpo?
Então vai lá e use. E provavelmente vai ser prescrito uma molécula bioidêntica para você, que é igual o seu corpo já tem. Ele vai saber trabalhar com isso e vai saber se organizar. Aí você me envia, coloca uma testosterona do cavalo, que seu corpo não sabe nem o que faz. Aí o seu fígado tem que metabolizar esse negócio, ele não sabe nem para onde que ele manda. Ele não sabe nem... E aí você começa Trembo. a ter... você começa a ter um monte de efeito colateral, e aí chega na frente e fala assim, ai, o fulano passou testosterona, mas meu vizinho foi lá, infartou, morreu. Oi, filho, qual que foi a testosterona que ele usou? Qual que foi a dose? Equina. Qual que foi a Onde você comprou? de administração? Então, assim, foi porque era necessário, foi porque era... Tanto é que a medicina hoje, o CFM, ele já proibiu o uso de hormônios para fins estéticos. A gente ainda usa? Usa. Mas ele proibiu para fins estéticos. Ele é para ser usado para fins de necessidade, para fins de tratamento. Então, e seu corpo não tem, você vai lá e repõe o que não tem. Até porque se você coloca doses maiores, gente, você inibe a produção do ser humano. Então, seu corpinho tá lá. Eu falei, nós somos totalmente complexos e inteligentes. Então, seu cérebro tá captando. Tem testosterona. Ai, baixou, vou produzir mais. Se você coloca infinita, seu cérebro fala assim, não preciso produzir, já tem. Vou descansar. E aí simplesmente ele para de produzir, de repente a pessoa para de tomar, o seu corpo não está produzindo mais, e ele não vai produzir de um dia para a noite. E aí é onde a pessoa tem uma... Normalmente as pessoas, elas passam tão mal que elas realmente são internadas nesse lance. Que a gente fala que é de suprimir a própria produção do paciente, da pessoa. Aí você faz isso por conta própria. Uma dose aleatória. Seu corpo não sabe nem o que faz. Deixa de produzir. De repente você não tem dinheiro. Você para de tomar o negócio. Pra mim, sinceramente, assim, é uma bola de neve que vai te levar só pro caos. Não tem. E sem falar que a gente costuma falar que quando você usa anabolizante, testosterona, né? E você para de usar, quando você tá usando, você conquista o corpo que você realmente quer. A hora que você para de usar, você devolve o corpo. Nossa. Você perde tudo que você entendeu. Então o povo fala que investiu tantos reais, investiu não sei quantos mil reais em ciclos, né, de testosterona. Mas pode ter certeza, se você não tiver o dinheiro para poder, igual a Ana falou, manter isso, aos poucos vai destruindo o organismo. Né? Mas a hora que é parar de tomar, ele perde tudo. Não, eu quero deixar uma informação aqui bem polêmica. O ciclo da testosterona, no final, ela vira duas coisas. E uma das coisas que ela vira é o hormônio feminino, viu? Homens. Então, testosterona demais, a gente brinca que é igual testosterona de menos, dá peitinho, galera. Menine. Aí a pessoa tem que vir com uma outra coisa pra inibir, que aí vira gineco, não sei o quê. Aí começa uma tomada, aí assim, aí inibe que vira o hormônio feminino, aí vira só um. Só que esse aí cai o cabelo, aí não sei o que, dá problema de próstata, nanana. Então, assim, a coisa, ela é feita pra funcionar perfeitamente. Para de pôr o bedelho, entendeu? Assunto, hein, Lore? Que assunto, Já hein? podemos agendar mais 3 programas. E uma muito. consulta com a doutora e um treino com o personal. Com certeza. Com certeza. Gente, eu gostei demais dessa conversa. Muito bom. Muito esclarecedora, muito técnica. Acho que sanou dúvida de muito... Vai deixar muita pensando, gente, né? não vai? Vai deixar a gente pensando. Pessoal, agradecer vocês pela presença aqui no nosso TITcast. Que honra, que prazer. Vocês que são do Ministério sabem que esse é o podcast do Ministério Atitude, mas acho que vivenciar que ele é do Atitude é diferente. É diferente. Né? É um nível de informação um pouco a mais, né, do que a gente pode, talvez, fornecer no discipulado, talvez fornecer no pós-culto, talvez fornecer numa roda de resenha ali e tudo mais. E que riqueza que nós temos no Ministério Atitude, né? Com certeza, gente pra falar com de certeza. tudo que a gente precisar. Muita informação. Agradecer vocês pela presença. Queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos jovens, então, para a nossa juventude, a respeito de culto racional, culto consciente e a forma como o nosso corpo influencia na nossa jornada com Cristo. Quer começar? Então vamos lá. Primeiramente agradecer, né? Obrigado pelo convite, foi muito bacana. Precisar da gente, estamos aqui.
Eu creio que isso engrandece mais, né? Esses assuntos mais polêmicos engrandecem mais, porque, querendo ou não, a gente fica muito focado aqui em Goiânia, né? Na sede, né? Nos discipulados, mas eu creio que o pessoal que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode nos chamar, procura o Atitude, né? O Instagram do Atitude, que a gente pode selecionar qualquer tipo de dúvida de vocês aí. Mas eu quero deixar uma mensagem visando ao cuidado do corpo, né? Como nós debatemos, falamos aqui, você que está pensando em começar a se exercitar, começar a ter uma virada de chave na sua vida, você adolescente que vê que você não está com o corpo, olha para o espelho e vê que não está com o corpo legal, não se sinta reprimido, não se sinta envergonhado disso, porque você é a imagem e semelhança de Cristo, como nós dissemos aqui. Eu creio que você basta ter a convicção e ter a fé que Cristo está contigo no seu caminhar, Cristo está contigo na onde você quer que esteja, assim como eu profetizo aqui na sua vida, assim como Deus profetizou na vida de Josué, né? Seja forte e corajoso, que você possa continuar a sua caminhada em Cristo, né, na sua vida aí, que você possa realmente entender que cultuar o corpo é preservar tudo aquilo que Deus te deu, o corpo, matéria que Deus te deu. Então toma muito cuidado o que você pode realizar para poder mudar esse corpo, o que você está comendo, o que você está bebendo. Então tenha convicção que se Deus te deu a saúde, é para você cuidar dela. Se Deus te deu esse corpo, é porque esse corpo é o seu, não é o corpo que o colega quer que você tenha ou que você tenha do colega. Então tome muito cuidado em questão de estar na academia, de estar fazendo atividade física num parque, numa praça. Cuidado com as muitas vozes que a Ana falou, né? Porque as muitas vozes pode deixar em algum momento ou outro você tá com tribulhões na sua cabeça aí e você pode até escutar essas vozes. Mas não, Cristo quer o seu bem, Cristo quer que você tenha um corpo para cultuar Ele, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Obrigada, viu, meninos? Eu achei chique demais isso aqui. Achei muito legal. Vocês estão de parabéns, viu, pelo programa que vocês estão fazendo. Convide mais vezes, tá? Vou deixar. Brincando. E pro pessoal, né, que tá nos assistindo, eu acho que a questão do nosso corpo, gente, ela... Pra mim, né, assim, porque o Murilo falou tudo, assim, né, mas assim, mas você perguntou, né, se eu queria começar, eu que devia ter falado, tô brincando. Na minha opinião, é a forma, né, que Deus fez para que você, assim, né, Deus te deu esse corpo justamente para que você pudesse viver todos os dias que Ele determinou para você. Eu fico brincando porque é muito frase coach, né, assim, falar assim, seja a sua melhor versão. Gente, a sua melhor versão é você ser exatamente quem Deus criou para que você fosse. Amém. A sua melhor versão é você viver os dias exatamente de acordo com a vontade de Deus para sua vida. E você vivendo os seus dias de acordo com a vontade de Deus para sua vida, não tem como se sentir perdido. Pode ser que em algum momento você não queira ir pelo caminho, mas vá, decida aí. Mas a sensação de falta de identidade, de falta de estrutura, a sensação do estar perdido, ela não tem como existir no caminho que Deus determinou para você. Isso seria antibíblico, isso seria até a gente achar que Deus não sabe o que faz, o que está longe, né? Muito longe da verdade, porque Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que Ele nos aconselha de acordo com o olho dele que já viu tudo lá na frente. Então, faça do seu corpo o instrumento para que você viva isso. E você só consegue viver isso de uma forma plena, querendo ou não, com saúde. Eu sou da que acredita que nós não nascemos para morrer, envelhecer, ficar doente e morrer. Eu sou da que crê que nós nascemos, fomos criados para morrer, envelhecer e apagar igual uma lâmpada. A doença, ela veio pelos nossos maus cuidados, ela veio sim pela queda, pelo pecado original, porque eu tenho certeza que Adão e Eva, eles não seriam doentes na vida, eu tenho certeza. Então, essa questão das doenças relacionadas à idade, ela existe
mas eu acredito que nós não fomos feitos para sermos acamados no final da vida. Nós não fomos feitos para definhar. Nós fomos feitos para viver, exercer esse chamado e quando chegar a hora simplesmente morrer. Essa é a minha opinião. Eu sei que ela é um pouco lúdica e meio romântica, mas ela é essa. Eu acredito que a fisiologia ela é perfeita demais, o nosso funcionamento ele é perfeito demais para dar errado. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar no sentido de manter esse funcionamento normal, que está muito longe de ser só estética, então, a partir do momento que você pensa nisso, você consegue manter esse templo de uma forma ativa, saudável, vigorosa, para você caminhar a sua carreira cristã, né? Caminhar os seus dias de acordo com a vontade de Deus. Com certeza a gente vai precisar de ajuda, que seja emocional, que seja de um médico, seja do profissional de educação física, porque é para isso, né? Igual o Murilo falou, nós dependemos da ajuda um do outro, né? Mas entenda que o seu corpo é isso. Ele é o seu veículo nessa terra, de tanto ser a habitação do Espírito. Então cuide disso como para ser o instrumento para que você viva o que Deus tem para você. Amém. Eu posso deixar um versículo aqui? Pode, irmão. Claro. Assim como nós... vontade. Obrigado. Assim como nós cuidamos, né, na nossa parte espiritual, oramos, buscamos, lemos a palavra, jejuamos, também nós temos que cuidar da nossa parte física, do corpo. E lá no livro de João, na verdade, no terceiro livro de João, no capítulo 1, versículo 2, fala o seguinte: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém? Então, assim como vai bem a nossa alma, assim como vai bem o nosso espírito, assim também possa ser bem o nosso corpo, o nosso cuidado ao nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Nossa, que recados preciosos, né? Isso. Amém. Então, muito obrigada a vocês por esse papo super edificante, agradável. Muito obrigada a você que tá aí nos Vou colocar minha skin pra assistindo. despedir aqui. Ficou aí até o final com a gente. Então, já se inscreve no nosso canal, compartilha igual a Laura falou. Vai lá no Instagram, acompanha lá TitCast Oficial, acompanha o Atitude Oficial também. Muita novidade, muita notícia boa, chega por lá. E nós ficamos por aqui. E é isso, até a próxima, Um abraço pessoal. pra você.